Olá, eu sou a professora Maria Aparecida e essa é uma aula para a turma do 8º ano B sobre a digestão dos alimentos. Esta é uma aula de ciências biológicas da apostila 1, capítulo 4, das páginas 291 à página 300. Bom, a digestão dos alimentos. Os alimentos estão cheios de nutrientes, mas esses nutrientes eles precisam ser digeridos para estar do tamanho adequado para ser absorvido pelo nosso organismo. Para chegar a esse tamanho, é necessário que ele passe pelo processo da digestão. Então, a digestão vai retirar dos alimentos os nutrientes necessários para o nosso metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo. Existe o metabolismo de energia, o metabolismo de construção e o metabolismo de controle. Bom, o alimento, ao chegar na boca, ele vai ser triturado e cortado pelos dentes. Isso faz parte da digestão mecânica. Na boca, o alimento recebe o nome de bolo alimentar. Ainda na boca, o alimento recebe a saliva, que é produzida por 3 conjuntos de glândulas, as glândulas salivares. Este alimento ele vai passar pela faringe e vai chegar até o esôfago. No esôfago ocorre a deglutição, que é facilitada pela saliva, e ocorre os movimentos peristálticos, ou seja, esse alimento é empurrado até o estômago. Chegando no estômago, o bolo alimentar recebe o nome de quimo. No estômago, esse alimento vai receber o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, que tem um pH, que é o potencial hidrogeônico, ácido, para que as enzimas do estômago, como a pepsina, haja sobre principalmente as proteínas. Do estômago, esse bolo alimentar, ele vai até o intestino delgado, a primeira parte chamada de duodeno. No duodeno, o bolo alimentar, agora chamado de quimo, no duodeno recebe o nome de quilo. No intestino delgado, esse quilo vai receber sucos digestivos, como o suco do intestino, o suco do pâncreas e vai receber também a bile. A bile é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar. A bile não é um suco digestivo porque não contém enzimas. Mas a bile ela serve como um emulsificante, como se fosse uma espécie de detergente que vai separar as moléculas de gordura do alimento. Então, chegando aqui no intestino grosso, esse alimento que já foi digerido, já teve os nutrientes absorvidos no intestino delgado, vai ter a água absorvida. Então, o intestino delgado ele serve para absorver os nutrientes que ainda não foram absorvidos na boca e no estômago. Então, os nutrientes vão ser absorvidos, vão receber o suco pancreático e o suco intestinal, o suco entérico, cheio de enzimas, vai receber também a bile, que não é considerado um suco digestivo porque não contém enzimas, posteriormente irá para o intestino grosso, onde terá a água absorvida. Depois que o alimento passa pelo intestino grosso, ele passará pelo reto e o que sai, as fezes propriamente ditas, na verdade, não são produtos de excreção. Eles são restos de alimento que não foram absorvidos pelo nosso organismo. O que é excreção? Excreção são resíduos celulares, ou seja, resíduos provenientes do metabolismo celular. A mastigação.
Então, a mastigação é o ato de cortar o alimento, triturar o alimento em pedaços menores, pela ação dos dentes. A mastigação, então, faz parte da transformação mecânica, facilitando a deglutição, que é o ato de engolir. Ainda na boca, o alimento vai passar pela digestão química, pela ação dessas 3 glândulas. Então, a parótida, a submandibular e a sublingual produzem o suco salivar ou a saliva. O que acontece na boca? Bom, a saliva ela é cheia de uma enzima chamada de amilase salivar. Antigamente era chamada de pitialina. Então, o que são enzimas? Enzimas são catalisadores biológicos. O que são catalisadores? São substâncias capazes de acelerar uma reação química. Então, essas enzimas, ou seja, a amilase salivar, ela vai agir principalmente no amido. O amido, como nós já havíamos visto em aula, é uma molécula grande formada por inúmeras moléculas de glicose. Recapitulando, o amido é um polissacarídeo. O que é polissacarídeo? São várias moléculas de glicose. A glicose é um monossacarídeo. Então, o amido, que é um polissacarídeo formado de monossacarídeos. Neste caso, esse monossacarídeo é a glicose. Esse amido, ele vai passar por um processo que nós chamamos de hidrólise. No que consiste a hidrólise? O amido, que é uma molécula grande, irá separar essas moléculas em duas, em disacarídeos. Disacarídeos são moléculas formadas por 2 moléculas de glicose ou 2 moléculas de monossacarídeos, que é a maltose. Então, o amido é um polissacarídeo. Ao passar pela amilase salivar, antiga pitialina, ele vai passar pelo processo de hidrólise e vai ser transformado em moléculas de maltose, de sacarídeo. Deglutição. A deglutição é o ato de engolir. Ele envolve músculos como a língua e vai ser facilitado pela saliva. Então, esse bolo alimentar, ele vai passar pela epiglote. Então, quando nós engolimos o alimento, por frações de segundo, a gente para de respirar. Então, existe um esfíncter, ou seja, uma espécie de válvula, que ela fecha a passagem do ar da laringe para os pulmões e abre-se da faringe para o esôfago. Por isso que, às vezes, nós podemos nos engasgar. É quando, por exemplo, uma gotícula de saliva, ao invés de descer pela faringe para o esôfago, acaba indo da laringe para os pulmões, por exemplo. Bom, eu vou deixar aqui para vocês uns exercícios da apostila 1, desse capítulo 4, a página 299, página 300, e eu vou pedir para vocês também fazerem os exercícios 1, 2 e 3. Verifiquem que é muito importante vocês fazerem esses exercícios para que nós possamos corrigir posteriormente. Importante também ressaltar que antes de vocês fazerem esses exercícios, é necessário voltar no capítulo 3, para vocês relembrarem o conceito de alimentos e nutrientes. Fazendo uma revisão,
os nutrientes como carboidratos, os nutrientes como as proteínas, os lipídios e as vitaminas, que são nutrientes orgânicos, e também a água e sais minerais, para que vocês possam saber quais partes que são digeridos cada alimento. Os carboidratos começam a ser digeridos na boca, as proteínas são digeridas no estômago, lipídios e carboidratos e proteínas que ainda não foram digeridos passam a ser digeridos no intestino delgado, com o auxílio das enzimas, que são catalisadores, que aceleram as reações químicas. E voltando, também o fígado e o pâncreas, como não fazem parte do tubo digestório, são chamados de glândulas anexas. Esses órgãos são muito importantes porque produzem substâncias que vão ajudar na digestão dos alimentos. O pâncreas, muito importante, nós vamos falar sobre o pâncreas também na próxima aula, mas só para ressaltar que o pâncreas, ele é chamado de glândula mista. A glândula mista, porque ela produz tanto o suco pancreático, como produz também a insulina e o glucagon, que nós já havíamos visto, que são proteínas que regulam a quantidade de glicose no nosso organismo. Então, num próximo vídeo, nós iremos corrigir esses exercícios e num próximo vídeo iremos dar continuidade à digestão dos alimentos. Certo? Até breve.